Testemunho Ginas. Raças inteiras vivem ali. Nos tempos de Artaxerxes, houve o caso, pois, na Pérsia, de uma tribo que apareceu por ali, uma tribo muito estranha. Estudante. Mestre, a quarta vertical também é chamada de quarta coordenada? Mestre. Quarta coordenada, ou quarta dimensão. Bom, e aquela tribo vivia em suas casas, triunfante, vitoriosa, e então Artaxerxes resolveu submetê-los, cobri-los de impostos e dominá-los, e mandou pessoas para submetê-los ao seu cetro. Mas quando as pessoas chegaram para procurá-los, para procurar aquela raça havia desaparecido, já não havia casas nem havia nada no lugar onde antes estavam. No entanto, Artaxerxes recebeu uns presentes muito estranhos, enviados pelas pessoas dessa raça. Recebeu umas penas de águia, que tinham seu significado, significava que até que ele fosse dono do elemento ar, não poderia chegar a dominá-los. Recebeu algo que significava que até que ele não dominasse o elemento água, não poderia submetê-los. Recebeu uma toupeira, que significava que até que ele não dominasse a terra, não poderia dominá-los. E recebeu também uma salamandra, algo que representava o fogo, ou algo que representava uma salamandra, que é o fogo, não é? Que significava que até que ele dominasse o fogo, não poderia dominá-los. Para poderem eles se submeter a ele, exigiam o domínio do fogo, dos ares, das águas e da terra. No dia em que ele conseguisse esse domínio, com muito prazer eles se submeteriam ao seu cetro. Antes não, porque não lhe reconheciam autoridade. O que fez aquele grande senhor, aquele grande rei? Calar-se, não lhe restou outra alternativa. Se ele não dominava os elementos, o que faria? Vejamos. Estudante. Nessa quarta coordenada, as leis que regem essa quarta coordenada são iguais às desta terceira dimensão, ou as pessoas podem voar e vencer a lei da gravidade? Mestre. As leis são distintas, porque na quarta vertical se pode flutuar com corpo de carne e osso, e tudo. Na quarta vertical, as leis são distintas, isso é claro. Estudante. Mestre, tenho entendido que aqui, no bosque de Chapultepec, há um templo em estado de Ginas. Pode o senhor passar qualquer irmão, não como fez lá na pirâmide, mas com um corpo físico, para esse templo? Mestre. Sim, é possível, quando os adeptos do templo autorizam. Por que nós não vamos arrombar as portas do templo, não é? É preciso, primeiro, ter a autorização. Aham. Estudante. Mestre. Que interessante seria. Mas vamos ver, tudo isso tem suas leis, não se tem o direito de entrar no templo de Chapultepec, se não for, antes, devidamente autorizado. E para ser autorizado, bom, é preciso merecer, não é? Esse é um templo da quarta vertical, isso é tudo. Agora, entrar na quarta vertical não é tão difícil, não é tão difícil. Com um pouco de prática, consegue-se. Tudo o que é necessário é ter um pouco de fé, muita fé. Deitase, pois, na cama, do lado esquerdo, colocase a cabeça sobre a palma da mão esquerda, vigiase o sono e invocase logo Harpócrates, é preciso invocá-lo com seu mantram, Harpocratis. Assim se invoca, e depois, bom, aguardar um pouco. Ao deitar-se de lado, devese colocar na forma ou figura que tem o pintinho dentro de um ovo, dentro de uma casca. Sobre o criadomudo ou mesa de cabeceira que está junto à cama, é preciso pôr, precisamente, a casca de um ovo de galinha pintado de cor azul. E imaginar-se que está dentro desse ovo, invocar Harpócrates. Quando se começa a sentir muita comichão no corpo, o momento se aproxima. Há uma tendência de se coçar, mas não se coce. E se começar a ver como se as mãos, pernas e corpo estivessem inchando, é porque já está entrando na quarta vertical. Quando já se vira assim, como inchado, pois, levante-se da cama com fé de verdade, e saia para caminhar, em direção à porta, dizendo, Harpocratis, ajudai-me porque vou com meu corpo. Ao sair já, do quarto, ou antes de sair, dê um saltinho com a intenção de perfurar a quarta vertical, de entrar de cheio na quarta dimensão, e se flutuar, é porque já está pronto, então saia daí, de casa,
e dirija-se com corpo de carne e osso, pela quarta dimensão. Para onde quiser ir, não há problema, nada lhe acontece. Estudante. Sai vestido? Mestre. Bom, geralmente se vai de pijama, não é? Por isso, antes de sair de casa, primeiro é aconselhável fazer o ensaio, dar o saltinho, para ver se flutua, porque não seria muito agradável sair de roupas íntimas para a rua. Não, primeiro faça o ensaio, dentro, para ver se flutua, e se flutuar, então se dá ao luxo de ir. Se não flutuar, é porque não pegou a quarta vertical, volta para a caminha e repete o experimento. É fácil. Estudante. E para voltar outra vez, não se fica lá? Mestre. Para voltar? Pois há uma lei na quarta vertical, que perfeitamente, uma lei que Lavoisier estipulou perfeitamente, tudo regressa ao seu ponto de partida original. Na quarta vertical essa lei se cumpre cabalmente, regressase ao ponto de partida original. Eu, por exemplo, fiz muitos experimentos, em minha presente existência, para aprender a viajar com o corpo físico pela quarta vertical. Cheguei a contar uma noite até 15 saídas infrutíferas. Isso de ter que sair do meu quarto depois de estar com meus cobertores ou sarapes bem agasalhado e sair para o pátio de casa, e até chovendo além disso, vocês acham que isso não custa um sacrifício, até me dar uma pneumonia? De puro pijama e tudo mais, eu começo a saltar e nada, e salto e nada, outra vez para a cama. Mas, em uma dessas tantas saídas, saí, dei o salto e fiquei flutuando no ar e disse, risadas, fiquei flutuando, saí na foto, bom, assim ficarei como em Ginas, bom, risadas, o fato é que na quarta vertical fiquei flutuando e já flutuando, pude me dirigir, perfeitamente, para onde queria. Outra vez, comecei a chamar umas pessoas Ginas, para que me ajudassem, na quarta vertical a pessoas que vivem, raças inteiras, e chamei certas pessoas Ginas, dos mundos Ginas, das terras Ginas, para que viessem me ajudar. A noite toda, eu ali, deitado de lado, com a cabeça posta sobre a palma da mão, chamando essas pessoas dos estados Ginas, para que viessem. Por fim, lá pelas 2 ou 3 da manhã, quando senti um estado de laxidão muito especial, alguém me toca o braço. Olho, e vejo uma dama que está ali, jovem, e me diz: Bom, levante-se. E eu, assim desperto, como estou neste momento, e levantar-me? Mas como sou um homem de fé, pois me levantei da minha cama, fiquei de pé. Logo vejo, com assombro, que em uma mesinha que havia ali com umas cadeiras, dentro do quarto, estavam outras 2 damas, sentadas ao redor da mesa. De modo que, com ela, eram 3. Tinham alguns tarotes, e através do tarote, elas haviam consultado sobre qual seria a que carregaria a responsabilidade de me levar para a Europa. Claro, a sorte recaiu sobre a que me chamou, por isso me chamou. Então me disse: Eu que tenho que levá-lo. Agradeço muito. Disse: Saiamos. O que notei, com assombro, foi que me pegou por aqui, como para me ajudar a sustentar, não é? Eu caminhei, atravessei um pátio, peguei um longo corredor, abri a porta, saí para a rua. Ao abrir a porta física não se abriu. Que porta se abriu? A contraparte da porta física. Então já saí para a rua. Disse: Bom, serei o único, sozinho, que vou pela quarta vertical. E grande foi meu assombro quando saio, e encontro que muitas outras pessoas, homens e mulheres, vivem na quarta dimensão, com corpo de carne e osso. Estudante. Mestre, e os que estão em corpo astral não se veem nesse estado? Mestre. Sim, todos, ali os vivos e os mortos e todo mundo se misturam. Bom, o fato é que então, comecei a andar por essas ruas, mas deu-me, francamente, uma grande alegria, era uma das minhas primeiras viagens, com corpo de carne e osso, na quarta dimensão. Tão grande alegria me deu, que resolvi levantar-me a flutuar até as nuvens, e logo, de lá, atirar-me em mergulho, sobre as casas como um avião. Tive que deixar essas palhaçadas, esses jogos violentos, e tudo, assim que a dama me chamou à ordem. Disse-me:
Senhor, eu tenho uma grande responsabilidade moral com o Senhor. Se continuar com isso, pois o Senhor vai se matar, pode se matar, lembre-se que está carregando o corpo, o Senhor pode se matar. Embora esteja aqui, na quarta dimensão, pode se matar se continuar assim como vai. De modo que lhe peço o favor de andar com juízo. Está bem, eu disse, a senhora tem razão. Então continuei viajando com ela e chegamos a Nova York. Lá, sobre um apartamento de um desses arranha-céus de Nova York, nos esperava outro cavalheiro, também este estava aprendendo a manejar os estados Ginas. Ao chegar nos cumprimentamos, pois a dama me o apresentou. Ficamos amigos então, ela, não somente me pegou por aqui, mas a ele também, disse. Vamos atravessar o oceano. Pensei, em carne e osso, a essa hora da noite, e atravessando o Oceano Atlântico. Por um instante, em questão de segundos, me ocorreu uma ideia, e se saíssemos neste momento da quarta dimensão, e aqui, no meio do oceano? Se fossemos perder aquele estado de Ginas, como ficaríamos ali, a essa hora da noite no meio do Oceano Atlântico, rumo à Europa? Bom, continuamos viajando, até que chegamos às praias da Europa. Naquela época estava a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra. Bom, passamos por algumas terras da Europa, viase a barbárie da Segunda Guerra, que era pavorosa. Então o amigo me disse: aqui temos que andar com muito cuidado, porque estamos metidos na quarta dimensão e não levamos documentos de identificação de nenhuma espécie, nem passaportes, nem nada dessas coisas que se usam no mundo das três dimensões. Se, desgraçadamente, chegarmos a perder aqui o estado de Ginas, ele me disse, cairemos aqui nestas terras e aqui, ou nos metem na cadeia, ou nos fuzilam. Estamos em plena guerra mundial, aqui perdemos a vida, temos que ser muito cuidadosos. Estudante. E depende de si mesmo, o não perder esse estado Ginas? Mestre. Sim, depende de um ter certo cuidado, sobretudo ao se aproximar de onde há pontas de aço, objetos metálicos, de ferro, porque é muito perigoso. Então eu disse: bom, marchemos com cuidado. Então, a dama nos conduzia, até que ela entrou em uma casa da Europa, onde aguardava outra pessoa, a esperava também. Nós dois ficamos ali, conversando um pouco. E ele me disse: não sei o que vejo dentro de ti, me diz, mas em ti há um pouco de ciência, outro pouco de filosofia e bastante de magia. E eu disse: tens razão, eu disse, eu sou Samael a um veor. Aguardamos que a dama tirasse outra pessoa que estava esperando ali, uma humilde costureira que estava estudando as ciências Ginas. Aguardamos pacientemente, até que ela tirasse, e ela também saiu. Depois disso, continuamos nossa viagem e fui para onde tinha que ir, a um lugar secreto na velha Europa. Cheguei onde tinha que chegar, e depois de ter estado onde tinha que estar, isso é segredo de estado, então, na volta, voltamos tranquilamente para casa através do espaço, voltei e deitei-me no meu leito e tudo, perfeitamente. A viagem foi maravilhosa. Estudante. Mestre, o tempo da quarta vertical, como se concilia com o da terceira? Chegou na mesma noite aqui? Mestre. Bom, francamente, não tive o cuidado de olhar o relógio. Porque no meio do experimento, a gente não se lembra do reloginho, a gente esquece, não é? Unicamente sei que a viagem foi longa e que foi maravilhosa, muito maravilhosa. Também pude evidenciar que o principal é a fé, por isto, em certa ocasião estávamos nós em uma casa, em um povoado de clima quente, e como era clima muito quente, pois, ali, a mestra Litelante se deitou em seu leito e eu me deitei, simplesmente, no puro chão, no solo, para fazer meus experimentos Ginas. Unicamente pus um travesseiro no puro chão, nem sequer esteira, porque não queria esteira, o calor era insuportável. Queria receber algo de frescor do chão, vocês sabem que em terra quente é assim, em climas muito quentes, a gente busca o chão, porque assim consegue algo de frescor. Bem, e me dediquei ao meu trabalho de concentração, vigiar o sono cuidadosamente e aproveitar que surgissem os primeiros detalhes do sono, para poder levantar-me e agarrar a quarta vertical. A mestra Litelantes, que fuma,
ou que de vez em quando ainda fuma, soltava suas grandes bafораdas de fumaça e me observava de sua cama, porque estava desperta. Eu não agarrei completamente o estado de Ginas, naquele momento, porque me faltava sono, ou o que seja, mas estava cheio de fé. Levantei-me do chão de onde estava deitado, naquele momento cheio de fé, disse: vou para a rua. Quando ela viu que eu ia para a rua, nem sequer de pijama, mas de cuecas e esta camisola, não é, vou para a rua. Então ela me disse: mas como é que este homem vai sair assim, de roupas íntimas, para a rua? Então, imediatamente, lançou-se à porta, disse: um momento, para onde o senhor vai? Mas como naquele momento eu estava, pois, cheio de fé, eu disse: retire-se. E abri a porta e até lhe dei um empurrão assim, abri a porta e saí, e ao sair ela disse: homem! Em frente havia uma cantina e a rua estava cheia de gente, porque não era tarde da noite, não é? Disse: este homem vai ser pego pela polícia e vai ser metido na prisão. Sim, senhor, saí. Ela espreitou, chamando-me. Para onde vai? Como vai sair assim? Eu seguia impassível, ia no que ia, cheio de fé, e isso é tudo. Que podia, porque tinha que poder. Por quê? Bom, por meus pistolas tinha que poder, não é? Simplesmente, porque não admitia não poder. Caminhei um quarteirão sim, e ela esteve me olhando, até que no quarteirão eu lhe desapareci. Pois no quarteirão dei o salto assim, mas com uma fé absoluta, e era tão tremenda a fé, que agarrei a quarta vertical e fui para onde tinha que ir, a certo lugar, onde tinha que ir. Flutuei por cima daquela cidade, aquele pequeno povoado, e me dirigi para onde tinha que ir. Daí a pouco. Ah, ela, quando já viu que eu desapareci, disse: vou fechar a porta, e a este homem, quem sabe o que lhe acontecerá. Fechou a porta, e trancou. Com aquelas trancas antigas que não havia necessidade de tantas chavinhas, mas trancas assim, para trancar a porta, não é, algo grosseiro, pesado. Ela aguardou em estado de ansiedade para ver o que acontecia. Quando daí a pouco, cerca de 1 hora, diz ela, se assombrou quando me viu outra vez deitado. Porque quando eu regressei, não importou que a porta estivesse fechada, como vinha pela quarta vertical, atravessei, cheguei e deitei-me outra vez. Quando ela se virou me viu outra vez ali, se assombrou. Porque mesmo com a porta fechada, atravessei a porta. Mas, vejam vocês como agarrei o estado Ginas. Sim, já nem sequer havia sono naquele momento, mas pura fé, nada mais que por uma fé absoluta, sem uma ponta de dúvida. Isso que fiz, para fazer uma coisa dessas, são necessárias 3 coisas, não uma, ou estar em estado de êxtase, ou embriagado pela sabedoria, louco. Risadas. Estudante. Mestre, quem eu visse naquela dimensão o veria com esse traje. Mestre. Pois sim, não ia muito bem, certamente. Risadas, mas ia. E isso era o importante. Estudante. Mestre, que conclusão dá, por exemplo, a uma experiência, que é a seguinte: em uma noite, digamos, o corpo físico está dormindo, mas em um determinado momento há uma vibração tão tremenda, que inconscientemente, digamos que o corpo está dormido, mas chega um momento em que a vibração é tremendíssima, tremendíssima. Então, nesse momento, eu quis ordenar, digamos, pedir que tirassem, entende? Porque estava tentando conseguir, digamos, o astral, entende? Isso foi, eu dormi, digamos, foi como a 1 hora que me dei conta que sentia a vibração, mas eu não me lembrava que estava dormindo, mas sentia a vibração, e então eu pensei que isso era o astral ou que já ia chegar. Então pedi para poder sair em astral. E quando pedi tanto, tanto que voltei a despertar. Risadas. Mestre. Então não saiu? Estudante. Não. Risadas. Mestre. Pois, perdeu tempo humano, não tem jeito. Tem que continuar fazendo experimentos para aprender a sair, mas é preciso aprender a sair. Agora sair com o
Aham. Estudante. A vibração esta, uma vibração por todo o corpo, tremendíssima, tremenda, bastante vibração. Mestre. Pois, simplesmente não fez o esforço. Você devia ter levantado da sua cama. Por quê? O quê? Esperava que viessem, te levassem no colo, e depois te sentassem em outro lugar e que além disso te dessem seu sorvete de limão? Risadas. É preciso, pois, pôr da sua parte, revoltar-se, levantar-se, começar a caminhar cheio de fé, e tudo, então sim, a Deus rogando e com o maço dando. Ação. Isso é o que se necessita. Aham. Estudante. Então, não se pode sair em estado de ginas se não souber sair em corpo astral? Mestre. Muitas pessoas aprendem a viajar com corpo de carne e osso e depois aprendem a sair em astral. Estudante. Mestre. É fácil. Sair em carne e osso é fácil. Agora, há pessoas que acham difícil. Sabem que há algo, para quando se faz muitos experimentos e não se consegue, e se quer finalmente conseguir, vou lhes dizer, concentrar-se nas 7 potências. Não me refiro aos 7 gênios planetários, não, mas sim a um grupo de mestres que se chamam as 7 potências, com o mantra Muereziranka, Muereziranka, Muereziranka. Assim é preciso cantá-lo, Muereziranka, que venham as 7 potências, que venham, rogaze com o coração para que venham e suplicaze que preparem o corpo, então as 7 potências o preparam. Mas esse trabalho é preciso fazer todas as noites, seguir, e seguir, e seguir, pelo menos 1 ano. Quando custou o trabalho? Pelo menos 1 ano, trabalhando assim, 1 ano pelo menos. Já depois que se considerar que o corpo está preparado, então se dedica a trabalhar outra vez com os estados ginas, até que o consiga. Estudante. Mestre. O trabalho com Harpócrates me parece o melhor. Porque acontece que Harpócrates é um deus que maneja uma variante da força crística, maneja os estados de ginas. Onde quer que haja um templo de ginas, aí está a força harpocratiana. Onde quer que haja uma pessoa que entre em estado de ginas, está a força harpocratiana. Mas é preciso saber pronunciar o mantra. O nome de Harpócrates é Harpócrates, mas como o mantra é Harpocratis, Harpocratis, e então a gente se concentra, Harpocratis, aí o gravo nesse gravador, para que fique ressoando. Estudante. Mestre, sempre que se vai invocar as 7 potências é imprescindível que se faça com esse mantra? Mestre. Não, 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 as 7 potências é com o mantra Muereziranka. Estudante. Não se pode usar outro mantra? Mestre. Não, é esse unicamente. Estudante. Então, se, por exemplo, em um ritual se faz a invocação das 7 potências e se usa outro mantra, então, não chegam? Mestre. Não, é que não se use em nenhum ritual. Não sei, a menos que vocês o usem em algum ritual. Estudante. Não, por isso pergunto, não é? Mestre. Não, para as 7 potências, usase o mantra para chamá-los, e podem chamar para que lhes preparem o corpo para sair em estado de ginas. Então arrumam o corpo, preparam. E é preciso ajudar com banhos, com ervas aromáticas, tomar banhos. Estudante. Mestre, esse processo pode ser feito mentalmente como verbalmente, não? Mestre. Como quiser. Em todo caso, esse mantra, Muereziranka, é maravilhoso. Serve para preparar o corpo, para que o corpo fique arrumado. Aham. Estudante. Mestre, o senhor diz para se banhar com ervas aromáticas, não é? Mestre. Sim, os banhos com plantas aromáticas ajudam muito a gente. Estudante. Como quais? Mestre. Bom, que tem o eucalipto, que tem a hortelã-pimenta, tem a laranjeira, que tem a camomila, etc. Plantas aromáticas. E a gente escolhe plantas que tenham aroma. Plantas aromáticas ajudam a preparar o corpo. Estudante.
Os americanos já estiveram fazendo um experimento para meter um barco na quarta coordenada, segundo se conta, e que meteram a tripulação, que conseguiram fazer algo mais não. Mestre. Para poder meter uma nave dentro da quarta vertical, a nave teve que ser fabricada de acordo com uma física tetradimensional, é preciso fazer uma nave tetradimensional. E para fazer uma física tetradimensional é preciso ter uma geometria tetradimensional. E para fazer uma geometria tetradimensional, é preciso traçar a quarta vertical no papel. Assim que quando se traça a quarta vertical, podes elaborar a geometria tetradimensional, e com ela, elaborar uma física desse tipo, mediante a qual se construiriam naves tetradimensionais para viajar, na quarta dimensão, através do espaço infinito. Estudante. Mestre, eu li uma vez, que na Segunda Guerra Mundial se fizeram experimentos com aparelhos de onda, para traçar, digamos, um novo tipo de arma, para desintegrar a matéria psíquica do ser humano. Mestre. Pois, isso é absurdo, não é possível. Com nenhum aparelho físico, ou com nenhuma onda física, pode alguém desintegrar a matéria psíquica. Estudante. Me parece que foi o Sr. Lobsang Rampa quem dizia isso dos alemães, ou dos judeus, que falavam de inventar esse aparelho para matar, diríamos, a matéria psíquica, destruir o homem mas não na parte física. Mestre. Isso é difícil e impossível. Podese destruir a parte física, mas não a psíquica. Por exemplo, o ego. Quem vai destruir o ego? Nem a gente mesma com a própria mente pode destruí-lo, somente pode destruí-lo a Divina Mãe Kundalini. Estudante. Bom mestre. Mestre. A personalidade que pode se fazer visível e tangível à distância. Pode fazê-lo, a personalidades, quer dizer, o doble melhor dito, o doble teu, é o doble da tua personalidade física, esse doble pode se transportar e falar com a tua esposa, e ela pode te ver. Todo mundo tem um doble. Estudante. E esse não é o corpo astral? Mestre. Não. Estudante. Não é alguma forma do mental? Mestre. Não, o corpo físico tem seu doble, um doble físico, atômico, físico, que pode se fazer visível e tangível à distância. Também o astral tem seu doble, uma vez eu agarrei um doble, o doble da mestra Litelantes posso agarrá-lo. E depois que o agarrei, ela veio em astral também e lhe apresentei seu doble, aqui tem o seu doble, veja-o. Ela ficou olhando aquele doble, ficou olhando assim, como que evitava o olhar. Cada corpo tem seu doble. Estudante. Mestre, depois que morre o corpo físico, o que acontece? Mestre. Bom, se desintegram. Estudante. Mestre, mas esse doble é o que faz tudo oposto às ações que a gente quer? Mestre. Não, 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 é um doble atômico. Isso é tudo, eu diria, antimatéria. Eu o classificaria, a esse doble como antimatéria. Porque assim como existe a matéria, existe a antimatéria, assim como existe o átomo existe o antiátomo, assim como existe o nêutron, existe o antinêutron, a antiestrela. O doble, eu diria que é física, que é antimatéria, com cargas elétricas inversas. A antimatéria está demonstrado que existe, que tem cargas elétricas inversas. Estudante. Mas, na realidade, há pessoas exatamente igual a gente, o que chamam de doble. Mestre. Também as há, também há. Estudante. Se conseguem em um país. Estudante. Lobsang Rampa fala que às vezes uma essência tem dois corpos. Mestre. Isso diz Rampa? Estudante. Hã? Mestre. Isso diz Rampa? Ouça, chamem o G. K. Escuta aqui este testemunho, para que confirmes o mesmo que eu te disse a respeito de Romero Cortez. Estudante. Que Lobsang Rampa diz que há essências que têm dois corpos em duas pessoas distintas, mas ele chama de bonecos, não é, dois bonecos. Mestre. O que te digo, aqui temos o caso de um amigo, cujo nome não menciono,
e acontece que este amigo é outra das personalidades daquele homem que se chamou Quefrem, no Egito. Quefrem teve, ultimamente, duas personalidades, viveu simultaneamente nas duas. Uma foi o Dr. Rafael Romero Cortez, advogado formado, na Colômbia, e a outra personalidade dele, fisicamente é demasiadamente parecida, tem os mesmos costumes, tem o mesmo raciocínio, os mesmos conhecimentos e sua vida tem sido similar. Era um licenciado chamado Salas Linares, e acontece que essa é a outra personalidade dele mesmo. Estudante. Mestre, mas no físico, os dois se parecem? Mestre. Espere, damos uma mordida no pão um pouco, aqui, isso parece que está bom. Risadas. Estudante. Aqui deixou um pouco. Mestre. Não, isso deixa aí. Estudante. Salas Linares não é o que redigiu os postulados para o movimento pós-crista do México? O advogado que ajudou? Mestre. Cooperou bastante conosco na elaboração de todos esses postulados e princípios da plataforma do Partido Socialista Latino-Americano. Estudante. Eu cheguei à gnose, pela doutrina, digamos, de Lobsang Rampa, porque é uma doutrina que me chama tanto a atenção, e foi pelo grande interesse que eu tinha em conhecer essa cultura de Lobsang Rampa, que me interessou a gnose. Mestre. Martins Lobsang Rampa, pois é um iniciado, isso não se pode negar, é um mestre. Sua missão consistiu, especificamente, em fazer trabalho popular, em tocar a primeira clarinada, em inquietar as pessoas para que cada um venha buscar seu caminho, não é? Essa tem sido a labor de Martins Lobsang Rampa. E muitos têm vindo à gnose graças a essa labor que ele tem feito.